Glória, graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite, família seleta. Estão todos bem? Espero que estejam todos bem, em nome de Jesus. Família, no vídeo anterior, nós falamos sobre a diferença em não confundir o evangelho com religião. Um assunto muito polêmico, um assunto complexo, um assunto muito extenso, mas eu vou tentar hoje, segunda parte, vamos ver se a gente consegue resumir para que vocês entendam, comparando com a palavra de Deus. Porque ontem ficou muito vago, né? Porque para muitos a palavra de Deus ela é questão de interpretação. E como eu disse ontem, que a palavra de Deus ela não precisa de ser interpretada por ninguém. Ninguém tem esse direito. Pois ela interpreta ela mesma. Então a gente ontem ficou vago, né? Só na falácia, e falácia todo mundo tem o seu ponto de vista, tem a sua forma de se expressar e de acreditar. Então hoje nós vamos tentar mostrar para vocês, dentro da palavra de Deus, exemplos claros sobre a diferença do evangelho com a religião. Que a religião, ontem eu tentei dizer que a religião, o que ela tem feito, vocês devem ter entendido, a religião ela tem feito isso com cada um de nós. Não tem o tapa-olho de cavalo? Para que só olhe para eles. É só para frente onde eles estão. Nós não temos o direito de olhar para o lado, de pensar e raciocinar através da palavra e do Espírito Santo. Não, nós não temos esse direito. Então isso é o que a religião tem feito. O evangelho é totalmente diferente. O evangelho é amor, é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Isto é o evangelho, né? Então, para poder não ficar somente com as minhas palavras, como ontem foi, queria que a gente pudesse passear aqui. No livro de Lucas tem dois exemplos importantes e fundamentais, que deixa claro a diferença do evangelho e da religião. Primeiro, uma passagem muito conhecida de todos, Lucas capítulo 10, quando fala a parábola do bom samaritano. Certo rabino, né, o mestre, foi tentar Jesus e perguntou a ele qual é o mandamento, e Jesus respondeu, e aí ele perguntou o que está escrito na lei. Como leis? E como entende? E ele fala, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e ao meu próximo como a ti mesmo. Isto ele falando para Jesus, respondendo a Jesus. Jesus vira e fala, disseste bem, é só fazer isso que você vai viver. E ele, insistindo, tentando justificar-se diante do nosso Salvador, ele ainda insiste em mais uma das suas malícias, perguntas maliciosas. E quem é o meu próximo? Jesus pega e faz aí, então começa a parábola do bom samaritano. Descia um certo homem de Jerusalém para Jericó. E no meio do caminho ele foi assaltado por salteadores que o atacaram, o agrediram, quase o mataram, ficou caído como que morto. No mesmo instante vem passando um sacerdote da casa do Senhor. E quando olhou de longe, meu Deus, o que é isso? Assaltaram esse homem. Podem querer me assaltar também. E ó, correu. Não quis ajudar. Estão captando o que eu estou querendo dizer? Religião. Logo depois, um levita da casa do Senhor encontra aquele homem caído, ferido, machucado, quase que morrendo.
precisando de fortemente e rapidamente de um grande socorro, porque senão iria morrer. O mesmo ato levita assim o fez. Olhou, saiu correndo. Mas, logo depois descia um samaritano, onde olhou aquele homem, desceu do seu cavalo, lavou as suas feridas, cuidou, moveu-se de íntima compaixão, botou no seu cavalo, levou até uma estalagem e falou para o dono da estalagem: cuida dele, tá aqui o dinheiro. Se passar, quando eu retornar, eu te dou. O evangelho, graça. O evangelho com a graça. Vocês estão entendendo? Vocês entenderam o que a religião fez? A religião que só sabe pedir, nunca para de pedir. Tá pouco preocupado com o teu interior, com o teu pensamento, com o que você está vivendo, como você vive, como está o teu estado emocional, como está o teu estado espiritual, mas ele só sabe pedir. Mas na hora que tem que mostrar e provar que de fato eles são religião, ele sai correndo. Finge que não vê, não me importa, não é problema meu. Afinal de contas, esse é um homem. O evangelho samaritano, inimigo. Igreja é inimigo, igreja. Qual foi a pergunta do mestre tentando a Jesus? Quem é o meu próximo? Se você ler o livro dessa parábola no livro de Lucas, capítulo 10, se você não conseguir entender, se vocês não conseguirem sentir a dor dentro de vocês nessa parábola, se preocupa, clama, busca mais. Porque é forte. Porque não estamos falando de homens comuns. Não estamos falando de pessoas normais. O normal era o normal ali era... Ai, tá dando até o branco porque eu tô quase me emocionando, vocês me desculpem. O normal ali era a religião. Ter ajudado o homem caído. O normal era a religião ter ajudado o homem caído. Não fizeram dessa forma. Aí o anormal, aquilo que não é normal, praticamente impossível, aconteceu e foi feito. Se fez. Foi feito o evangelho mostrando na íntegra que não é rótulo, não é título, não é cargo, não é nada nessa face da terra que traz estampado e escrito, independente da roupa que tu tá vestindo, o tamanho do teu carro, a marca, modelo. Não é isso. Não é isso que é o evangelho. O evangelho se compadece. O evangelho sofre, o evangelho sente dor. O evangelho dói. Mas dói por mim e por você, por ver o estado que estamos hoje. Onde deixamos esse sistema podre dominar e cauterizar a nossa mente. Então ali foi mostrado o que é o evangelho. Inimigos ferrenhos, inimigos de morte. Mas o homem estava lavado, transformado pela palavra de Deus. O Senhor entrou na vida dele. O Espírito Santo fez morada, cresceu. Então ele quebra todo o protocolo, largando de lado tudo aquilo que lhe foi ensinado. Não só ele, desde pequenininho, como toda a tua geração. E ele ali, a palavra diz que ele se move de íntima compaixão. O evangelho, não a religião. Tem muitos outros exemplos dentro da palavra de Deus, mas eu disse que seria breve.
Gostaria também agora, no mesmo livro de Lucas, mas agora no capítulo 18. Palavra. Religião versus Evangelho. Esse eu vou ler com vocês. Lucas capítulo 18. É a parábola do fariseu e do publicano, também conhecida por todos nós. A partir do versículo 10, 18, 10. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como esses demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Religião. Tá vendo aqui? Religião. Eu não vou repetir. Você leia depois com calma. E ele continua. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Você deve conhecer muitos dessa maneira, né? Que agem desta forma. Agora, o Evangelho. Família, o Evangelho. Olha a diferença de atitude. O publicano, porém ainda estando em pé de longe, nem ainda queria se levantar aos olhos aos céus. Mas batia no peito dizendo: ó Deus, tende misericórdia de mim, pecador. Ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Há grande diferença, gente. Há grande diferença. E nós vemos isso hoje em dia. Isso está notório. Então, o único desejo do meu coração é que você possa dar brecha, dê oportunidade para que o Espírito Santo possa fazer a sua mente abrir, fazer com que a sua mente possa fluir e alcançar as verdades que ele tem contida dentro da palavra dele. Para de dar ouvido à religião, para de seguir somente religião. Salvação de Jesus é muito mais do que religião. Não está nas religiões. Religiões hoje não, né? Já há alguns anos para cá tem religião para tudo quanto é tipo de gosto de pessoa. Como pode, hein? Modelo bíblico, o povo escolhido de Deus queria fazer a vontade de Deus, era a minoria. Hoje, templos grandiosos, luxuosos, superlotados. Templos que parecem até boate, né? Porque para quem me conhece sabe, eu trabalho com aplicativo. Sou motorista de aplicativo. E eu trabalho os finais de semana e eu vejo. É de ser... Eu não quero nem falar, mas dói. Quando passa tudo apagado lá dentro com os neon lá no fundo. Que é isso, gente? Que apelação. Não tem palavra, não tem pasto. Vamos apelar para ver se mexe com o emocional. Religião. Então, dê brecha. Peça ao Espírito Santo para que abra tua mente dentro da palavra dele. Não interpretação pessoal de ninguém. Dentro da palavra dele, dentro da palavra do Senhor. É isso que eu quis mostrar para vocês, o que é a diferença do Evangelho e não confundir com religião. Se você fizer isso, você está cavando a tua sepultura.
Mas se você der ouvido à palavra de Deus e deixar com que o Espírito Santo entre em você e que esse evangelho possa fazer morada, aí você já pulou para o lado da vida eterna. Palavras de maldição. Não interessa que se meu pai, minha mãe, teu pai ou tua mãe, teu avô, tua avó era descendente ou era de religião tal e se fez de trabalho, se não deixou de fazer trabalho. Ei, olha para mim. Repreenda isso em nome de Jesus, porque ele nos deu autoridade e poder para destruir toda a hoste do mal. A religião não quer que você abra o olho e veja e pense dessa maneira, não, para ficar sendo submisso a eles em tudo e para tudo. Clama, pede, faça como eu li ontem lá no Salmo 51 de Davi, torna-me da alegria da salvação. Para de subestimar o seu Deus. Não estou fazendo apologia a pecado. Não estou fazendo apologia a pecado. O que eu estou fazendo é que a religião ela te impõe de tal forma quando você peca que você acha que não tem mais jeito, já está perdido. Isso é o que a religião faz. Não é isso que o evangelho me mostra. Pecou, se humilha de coração, faz como o Davi fez, 7 dias e 7 noites, orando, jejuando, clamando e buscando para poder voltar a sentir a alegria da salvação. E olha o exemplo da salvação do Evangelho, eu li hoje, no mesmo livro para vocês. Tem um monte de exemplos dentro da palavra de Deus. Fique com Deus. Que Jesus nos abençoe. Que o Senhor continue nos fortalecendo, nos dando graça, misericórdia e que possa nos sustentar com a destra da tua justiça. Louvado seja Deus, graça e paz, beijo no coração e até a próxima, se Papai do céu assim permitir.